Você já sentiu preso em um loop infinito como se o mundo simplesmente não ligasse? Como se todo o seu esforço fosse invisível? Suas batalhas, seu cansaço, suas quedas. É como jogar Dark Souls pela primeira vez, sem tutorial, sem ajuda, sem mapa. Você apanha, morre, renasce, e o jogo nem sequer te parabeniza por tentar de novo. A solidão do guerreiro começa exatamente aí, naquele silêncio em que ninguém vem te salvar. Vivemos num tempo em que todo mundo quer ser visto. Querem aplausos, curtidas, reconhecimento instantâneo. Mas a verdade é que o mundo não te deve nada. E, de certa forma, isso é libertador. Porque quando você entende isso, algo muda. Você para de esperar que te vejam e começa a se tornar alguém impossível de ignorar. Em Dark Souls, cada jogador é uma história isolada. Você anda por reinos devastados, cruza ruínas de impérios esquecidos e percebe que todos os guerreiros que um dia buscaram glória estão agora reduzidos a cinzas. A jornada não é sobre o aplauso, é sobre a chama que ainda arde dentro de você. E é aqui que a maioria desiste. Querem a glória sem o peso da espada. Querem ser fortes sem suportar a dor. Querem encontrar sentido, mas têm medo do silêncio onde ele nasce. O guerreiro solitário entende uma verdade amarga. Ninguém virá te buscar no campo de batalha. O mundo não vai te estender a mão. Mas Deus te deu o fôlego, a mente e a alma para lutar de novo. E quando tudo parece escuro, quando até a fogueira se apaga, é aí que o verdadeiro treino começa. Essa é a solidão do guerreiro. O momento em que você percebe que não há plateia, apenas você, a espada e o eco da própria respiração. E ainda assim, você segue. Porque o propósito não é vencer, é se tornar digno da batalha. Sabe o que é mais curioso? A maioria das pessoas acha que está cansada, mas, na verdade, está vazia. Não é falta de tempo, é falta de propósito. Vivemos cercados por distrações que parecem preencher, mas só drenam. É como ficar horas dentro do menu do jogo, equipando itens, ajustando a armadura, sem nunca apertar o botão "Começar partida". Buscamos aprovação o tempo todo. Curtidas, comentários, reconhecimento. Mas nada disso preenche o buraco que existe dentro da alma. Porque esse buraco não foi feito para aprovação humana. Foi feito para Deus e para a verdade que só nasce no silêncio. Em Dark Souls, você percebe isso cedo. Nenhum NPC vem te dizer o que fazer. Você precisa caminhar, errar, morrer e aprender sozinho. O jogo não explica, mas ensina. E o silêncio dele é brutal, porque é um espelho do mundo real. O filósofo Marcos Aurelius escreveu: "Pare de se preocupar com o que os outros pensam de você. Eles estão muito ocupados pensando em si mesmos, e isso ainda é real. O mundo moderno nos fez acreditar que sermos vistos é o mesmo que sermos valiosos. Mas não é. O valor real não nasce do olhar dos outros. Nasce do que você constrói quando ninguém está vendo. Você percebe isso quando tenta preencher o vazio com tudo o que o mundo oferece. Prazer, distração, conforto, comparações. Mas quanto mais tenta, mais o vazio cresce. Porque ele não está pedindo mais ruído. Ele está pedindo sentido. E o sentido nunca nasce no barulho. Ele nasce no deserto. Jesus foi levado ao deserto antes de iniciar sua missão. Lá não havia aplausos, nem conforto, nem aprovação. Só silêncio, fome e fé. E foi nesse silêncio que ele se fortaleceu. Da mesma forma, o guerreiro em Dark Souls começa sozinho, fraco, perdido. Mas e a cada respawn, ele se conhece mais. Cada derrota é um lembrete. Você só descobre quem é quando o mundo para de te aplaudir. É aí que a jornada começa de verdade. Quando o vazio deixa de ser um castigo e se torna um convite. Um chamado para sair da zona de conforto e enfrentar o que está dentro. Porque o maior inimigo do guerreiro não é o demônio da próxima fase. É o medo de olhar para dentro e ver quem ele realmente é. Existe um momento em que todo guerreiro percebe: não há mais ninguém vindo. Os conselhos param, as vozes somem e o caminho fica em silêncio. É aí que a solidão deixa de ser um estado e se torna um teste.
A solidão tem peso. Ela pressiona o peito, cala os pensamentos e te obriga a escutar o que você vinha ignorando. É nesse ponto que muitos desistem, achando que estão sendo esquecidos. Mas o esquecimento também é uma forja. Ele separa o que é verdadeiro do que é temporário. Pense em Dark Souls. Não há aliados constantes. Às vezes, você anda por longos corredores ouvindo apenas os próprios passos e o som distante de uma respiração que pode ou não ser um inimigo. E ainda assim, você segue. Porque o medo é um convite, e o avanço é uma forma de fé. A solidão é a montanha onde o guerreiro aprende o que realmente o sustenta. Quando ninguém te aplaude, você descobre se faz o que faz por propósito ou por plateia. Quando ninguém te entende, você aprende a se ouvir. E quando ninguém te acompanha, você entende que algumas batalhas foram desenhadas para serem travadas a sós. Em momentos assim, é fácil pensar em desistir, mas o silêncio também é uma resposta. Ele está dizendo, agora é a sua vez. Kratos, em God of War, perdeu tudo. E mesmo cercado por deuses e monstros, sua maior batalha sempre foi interna, contra a raiva, a culpa e o passado que insistia em renascer. Geralt, em The Witcher, também conhece a solidão. Um mutante caçado, sem lugar no mundo, que ainda assim escolhe fazer o bem. Esses personagens refletem o mesmo princípio que a fé cristã ensina. O valor de um homem não está nas circunstâncias, mas na sua capacidade de permanecer fiel ao que acredita, mesmo quando ninguém está olhando. A Bíblia fala que Deus recompensa o que é feito em secreto. Não porque Ele queira te esconder, mas porque é no anonimato que a fé se prova verdadeira. É fácil acreditar quando tudo dá certo. Difícil é manter a chama acesa quando o mundo parece frio. O guerreiro solitário entende que a dor não é punição, é treinamento. Cada golpe, cada ferida, cada noite sem resposta é um lembrete. Você está sendo forjado, não esquecido. E um dia, quando o sol nascer de novo, você vai perceber que a solidão nunca foi um castigo, foi o campo onde Deus te ensinou a lutar de verdade. Porque o verdadeiro despertar não acontece quando o mundo te nota. Acontece quando você se nota pela primeira vez. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. O mundo não te deve nada, nem reconhecimento, nem aplauso, nem compreensão. E quanto mais cedo você entende isso, mais livre se torna. Vivemos em um tempo onde todos acreditam que merecem algo: atenção, respeito, oportunidades, felicidade imediata. Mas a verdade é que a vida não funciona como um jogo com recompensas automáticas. Ela é mais parecida com Dark Souls. Você cai, perde tudo e ninguém vem te salvar. O único jeito de seguir é apertar tentar novamente. Fyodor Dostoiévski escreveu: a responsabilidade é o preço da liberdade. E isso nunca fez tanto sentido quanto agora. Ser livre não é ter tudo do jeito que você quer. Ser livre é parar de culpar o mundo e começar a agir mesmo quando ele é injusto. O mundo não te deve nada, mas Deus te deu tudo o que precisa para lutar: a mente, a fé, a vontade e o fôlego de continuar. O resto você constrói. Na vida real, não existe checkpoint, existe escolha, todo dia. E cada escolha é um voto para quem você está se tornando. Em Dark Souls, há uma frase que define bem isso: a esperança é o que faz o guerreiro levantar de novo. Não há promessas de vitória, apenas a possibilidade. E essa possibilidade é tudo o que precisamos. O problema é que crescemos acreditando que seremos recompensados apenas por tentar. Mas a vida não é uma mãe carinhosa, é uma mestra severa. Ela não te entrega, ela testa. E o teste é constante: trabalho, relacionamentos, fé, propósito. Tudo o que você ama será provado, e tudo o que é falso em você será revelado. Jesus também entendeu isso. Quando todos dormiam, ele orava sozinho. Quando todos aplaudiam milagres, ele sabia que o mesmo povo gritaria: crucifica-o dias depois. Mesmo assim, permaneceu fiel à missão. Porque o propósito não depende de plateia, depende de convicção. E essa é a diferença entre quem vence e quem apenas sobrevive.
Uns esperam que o mundo os entenda, outros entendem o mundo e ainda assim decidem lutar. O guerreiro de verdade não busca piedade. Ele busca progresso. Não espera um cenário ideal, porque sabe que nunca virá. Ele treina na chuva, luta no escuro e constrói mesmo quando ninguém vê, porque aprendeu que o maior inimigo da alma não é o fracasso, é a ilusão de que alguém te deve algo. O filósofo estoico Sêneca escreveu: "A vida não é curta, nós é que a desperdiçamos." E talvez seja isso que mais dói perceber. Quanto tempo gastamos esperando que o mundo nos dê permissão para começar? Enquanto isso, o tempo segue, impiedoso, queimando como o fogo que se apaga em Lordran. No momento em que você aceita essa verdade, tudo muda. Você para de pedir e começa a agir. Para de reclamar da escuridão e acende sua própria tocha, e percebe que a solidão que parecia castigo era, na verdade, o início da liberdade. Porque o mundo não te deve nada, mas o seu futuro deve tudo às escolhas que você faz agora. Todo guerreiro precisa passar pelo fogo. Não o fogo que destrói, mas o que purifica. E esse fogo, na maioria das vezes, se chama solidão. A solidão é o treino silencioso da alma. É quando o barulho do mundo se apaga e o único som que resta é o da própria respiração. É ali que você descobre quem realmente é, porque é impossível fingir quando não há plateia. Em Dark Souls, o verdadeiro progresso não acontece nas grandes batalhas, mas nos pequenos intervalos entre elas. É quando você volta à fogueira, reorganiza seus frascos, afia a espada, ajusta o escudo. Esses momentos de preparação são invisíveis para todos os outros, mas são eles que decidem quem sobrevive no próximo confronto. Na vida, é igual. O que molda o guerreiro não é o grito da vitória, mas a rotina solitária que ninguém aplaude. Os treinos que ninguém vê, as orações que ninguém ouve, as quedas que ninguém testemunha. O apóstolo Paulo escreveu: "Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação." Isso não é resignação, é maestria, é o domínio sobre si mesmo, a arte de permanecer firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. Os estoicos chamavam isso de disciplina da mente. Fazer o que precisa ser feito, independente de como se sente. Musashi, o lendário espadachim, fazia o mesmo. Treinava em silêncio, sem público, sem mestres, sem garantias. O mundo o chamava de estranho, mas ele sabia o que estava forjando, um espírito inquebrável. É assim também conosco. A solidão não é o fim, é o campo de treinamento da fé. É o lugar onde Deus te molda, longe dos olhos dos outros. Porque há vitórias que só nascem no escuro, quando o guerreiro luta contra si mesmo e decide continuar. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. E talvez seja por isso que a solidão é insuportável para quem ainda não tem um propósito. Mas quando você entende o seu porquê, o silêncio deixa de assustar. Ele vira combustível. A solidão é o ginásio da mente, onde você aprende a se disciplinar, mesmo quando ninguém está cobrando. É quando você para de precisar de motivação e começa a agir por convicção. Cada manhã que você levanta sem vontade e mesmo assim faz o que precisa, isso é treino. Cada vez que diz não a algo que te distrai, isso é treino. Cada batalha travada sem aplausos é uma medalha invisível, guardada apenas no coração de quem insiste. O mundo quer te convencer de que descansar é o mesmo que parar, mas o guerreiro sabe que o descanso verdadeiro é ativo, é afiar a lâmina enquanto o campo dorme. Porque o inimigo não avisa quando vai atacar, e quem não treina na calmaria, cai no primeiro trovão. A solidão, então, não é castigo, é o espaço onde Deus calibra o seu espírito, onde você aprende a lutar não para provar algo a alguém, mas para se tornar alguém que o próprio Deus possa usar. A dor da disciplina é passageira, mas o peso do arrependimento é eterno. Escolha o treino. Escolha o desconforto. Escolha se forjar antes que o mundo te force a isso. Porque, no final, quem aprende a andar sozinho nunca mais se perde. Chega um momento na jornada em que você percebe: a liberdade que o mundo vende é só mais uma prisão disfarçada. Faça o que quiser, dizem. Mas esse quiser é moldado pelo cansaço,
pelo vício, pela distração. E assim, a gente chama de liberdade aquilo que, na verdade, nos mantém presos. O verdadeiro guerreiro descobre que liberdade e dever caminham juntos. Ser livre não é fazer o que dá vontade. É fazer o que é certo, mesmo quando não há vontade alguma. Em Dark Souls, você pode seguir qualquer direção, mas cedo ou tarde entende. A liberdade do mapa só tem valor se você tiver propósito para continuar. Sem propósito, você vaga em círculos, matando os mesmos inimigos, voltando para as mesmas fogueiras, repetindo as mesmas falhas. A liberdade sem dever é só estagnação com outro nome. Sêneca dizia: quem não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. E é exatamente isso. Sem direção, até o progresso parece vazio. Na vida, o dever é a bússola que aponta ao norte, mesmo quando tudo está escuro. É o que te faz continuar quando não há recompensa imediata, quando a fé parece cansada, quando o mundo te ignora. Jesus entendeu isso melhor do que ninguém. Ele não veio pelo conforto, veio pela missão. E mesmo no momento mais solitário, quando orou em agonia e disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele completou: mas que seja feita a tua vontade. O maior ato de liberdade da história foi um ato de obediência. O guerreiro que entende isso muda de postura. Ele para de buscar motivação e passa a cultivar disciplina. Para de viver de sentimento e passa a viver de propósito. Porque ele entende que a fé sem ação é só poesia bonita. E que o caminho só aparece para quem caminha. A partir daí, o desconforto deixa de ser inimigo e vira mestre. Cada obstáculo vira treino. Cada derrota, um upgrade de alma. A ansiedade vira energia canalizada. O medo vira foco. O dever vira liberdade. Em Dark Souls, há momentos em que você enfrenta inimigos muito maiores do que você. E o instinto é correr. Mas quem permanece, quem observa, quem aprende o ritmo, descobre algo. O gigante também sangra. O impossível também cai. Na vida é igual. Não fuja do peso que Deus colocou sobre seus ombros. Ele sabia exatamente o tamanho da força que colocou dentro de você. O dever que te chama não é punição, é direção. E quando você responde a esse chamado, algo muda. O caos externo continua o mesmo, mas dentro de você nasce uma ordem nova, firme, serena, inabalável. Porque no fim, a liberdade verdadeira não é ausência de limite. É escolher o limite certo, aquele que te liberta do que te escraviza. Chega uma hora em que o guerreiro entende. A verdadeira vitória não é gritar no topo da montanha, é permanecer de pé no vale. A paz não vem quando tudo dá certo. Ela nasce quando você percebe que, mesmo no meio do caos, ainda consegue respirar. E que só isso, respirar, já é um milagre. Em Dark Souls, depois de tantas mortes, há um momento em que algo muda. Você ainda enfrenta os mesmos inimigos, mas agora se move com calma. Você já não entra em pânico. O mesmo golpe que te matava antes agora é apenas parte da dança. E é nesse ponto que o jogo deixa de ser sobre vencer e passa a ser sobre compreender. Na vida é igual. As lutas continuam, mas o olhar muda. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a pensar: o que isso está tentando me ensinar? E quando essa mudança acontece, a dor perde o controle. O medo ainda fala, mas você já não obedece. Nietzsche dizia: tudo o que não me mata, me fortalece. Mas ele esqueceu de dizer que, às vezes, o que te fortalece também te fere. E está tudo bem. Crescimento nunca foi confortável. Foi sempre doloroso, silencioso e solitário. Jesus também viveu isso. Caminhou sobre as águas em meio à tempestade, não porque o mar estava calmo, mas porque ele confiava mais no Pai do que no vento. Essa é a essência da paz. Não é a ausência da tempestade. É saber onde colocar os pés em meio a ela. E você, guerreiro, precisa entender: a paz não é o prêmio final. É a habilidade que nasce de quem se recusou a parar. É o bônus invisível que vem com a persistência. Cada vez que você escolhe não desistir, o mundo dentro de você se reorganiza. Cada vez que você levanta, algo em você fica mais firme. Em Dark Souls,
quando a fogueira reacende, o som do fogo é quase uma oração. É um lembrete. Você sobreviveu mais uma vez. E não importa o quanto o mundo ainda pareça escuro, enquanto houver uma chama, há caminho. A paz do guerreiro não vem da vitória, vem da constância. Da certeza silenciosa de que, se Deus ainda te dá fôlego, é porque ainda há algo a ser feito. A solidão continua, as batalhas continuam, mas dentro de você algo muda para sempre. Você deixa de ser um sobrevivente e se torna um mestre da própria jornada. E quando olha para trás, percebe, nenhuma dor foi em vão. Cada queda te ensinou algo que o conforto jamais poderia. E no fim, tudo se conecta. Porque a paz do guerreiro é essa, saber que mesmo sangrando, você ainda está inteiro. No fim de tudo, depois que a espada se cala e a poeira assenta, só resta uma coisa: o eco do que você se tornou. A maioria das pessoas acredita que o sentido da vida está nas conquistas, nos troféus, nos títulos, nas vitórias que os outros podem ver. Mas o guerreiro sabe, o verdadeiro prêmio não está do lado de fora, está no que ficou dentro de você quando ninguém mais acreditava. Em Dark Souls, não há final feliz no sentido tradicional, não existe um viveram felizes para sempre. O fogo se apaga, o mundo recomeça e o ciclo continua. Mas se você olhar com atenção, vai perceber. Não é sobre quebrar o ciclo, é sobre se tornar consciente dele, sobre deixar de ser refém do sofrimento e começar a caminhar com ele, em paz. A solidão do guerreiro não é maldição, é o espaço onde o espírito amadurece. É quando você percebe que não luta mais por validação, nem por provar algo a alguém. Agora, você luta por honra, por propósito, por aquilo que, mesmo em ruínas, ainda é verdadeiro. Nietzsche dizia que aquele que olha por tempo demais para o abismo, acaba vendo o abismo olhar de volta. Mas ele esqueceu do outro lado dessa frase, que alguns aprendem a olhar o abismo e não se perder nele. Aprendem a caminhar por dentro da escuridão sem deixar que ela apague a luz do peito. E talvez esse seja o ponto final da jornada. Não vencer o mundo, mas vencer a si mesmo. Não apagar a dor, mas transformá-la em direção. Jesus venceu assim, não fugindo da cruz, mas abraçando-a com propósito. E cada um de nós tem a própria cruz, a própria espada, a própria escuridão a atravessar. Mas quem passa por ela desperto, quem caminha sem desistir, descobre que até o sofrimento pode ser sagrado. Então, se a solidão ainda te acompanha, não a amaldiçoe, honre-a, porque é ela que te mantém verdadeiro quando o mundo inteiro vive de aparência. É ela que te lembra que a vitória não é ser visto, é continuar mesmo quando ninguém vê. O mundo não te deve nada, mas a vida te oferece um presente em silêncio. A chance de ser alguém que não precisa de aplausos para existir. Alguém que faz o certo mesmo quando ninguém percebe. Alguém que, quando a chama se apagar, ainda brilha por dentro. E quando chegar a sua vez de descansar a espada, não será a glória que te trará paz. Será a certeza de que você não se desviou do caminho. A jornada do guerreiro nunca foi sobre vencer. Foi sempre sobre permanecer. Se essa mensagem te alcançou, escreve nos comentários uma palavra que defina a sua jornada até aqui. Apenas uma, que ela sirva como chama, não para ser vista, mas para lembrar que você ainda está lutando,